paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. É uma alegria estarmos juntos em mais esse dia, para juntos nós lermos a palavra do Senhor. É uma experiência que nós temos a cada dia, conhecendo mais do projeto eterno que o Senhor deixou registrado na Bíblia, para a salvação do homem, para a nossa salvação. E na nossa leitura sequencial, nós estamos no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, e hoje nós vamos ler o capítulo 16, segundo Samuel, capítulo 16. No episódio anterior nós vimos que Absalão tomou o trono de Israel, Davi saiu de Jerusalém, e hoje nós vamos prosseguir nessa leitura no capítulo 16 de segundo Samuel. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemini. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aquitófel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei.
Porém, Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, senão daquele que eleger o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel. Dele serei e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aquitófel: dai conselhos entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aquitófel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aquitófel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aquitófel, assim para com Davi como para com Absalão. Então nós encerramos aqui a leitura do capítulo 16 e vamos prosseguir, né? Mas nesse capítulo 16 aqui, deu início aqui ao reinado de Absalão em Israel. Ele tomava conselho aqui de Aquitófel e nós vimos aqui que Davi foi amaldiçoado no caminho por um homem aqui chamado Simei, e nós vamos ouvir falar dele mais à frente. Amém? Vamos prosseguir? Capítulo 17, 2 Samuel, capítulo 17. Disse mais Aquitófel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aquitófel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aquitófel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado como a ursa no campo roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade,
todo Israel trará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aquitófel. Porém, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aquitófel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar sacerdotes: assim aconselhou Aquitófel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel. E foi uma criada e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos descascados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aquitófel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aquitófel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade e pôs em ordem a sua casa e se enforcou. E morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Jetra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Irmãos, nós vamos encerrar por agora essa leitura. Não terminamos ainda o capítulo 17 e no próximo episódio nós vamos prosseguir para ver como vai ser esse encontro, esse confronto aí do povo que estava com Absalão e aqueles que seguiram a Davi. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.